capítulo 10, 23, 11, 23, 1 Coríntios. Olha a palavra divina de ensinamento, de instrução para partir o pão com sabedoria, com entendimento, nesta reunião. 10, 23, é 10, né? Desculpa, não, 11. É 11, 23. Tá bem aberto. 11, 23. Porque, vamos ler junto, irmãos, olha bem a palavra, mas medita olhando essa palavra. Porque eu recebi do Senhor. Ó, olha a palavra, eu vi. O apóstolo está falando que ele recebeu de quem? Do Senhor. Então não recebeu de homem, ele recebeu na revelação do Espírito, do próprio Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, dando graças, partiu e disse: o que me disse? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por quê? O Senhor fala: porque semelhante modo, depois de se haver ceado, tomou também o cálice, dizendo o quê? Este cálice é a nova aliança estabelecida no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha agora o sentido da ceia, o propósito. Por que nos reunimos? Para quem? Porque todas as vezes que comerdes o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente. Desculpa, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é o entendimento. Nós cremos. Interessante essa palavra aqui, né, irmãos? Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós... Interessante que não aparece a palavra ressurreição aqui, né? A morte até que Ele venha. Então, da primeira vida do Senhor na sua morte até que Ele venha estabelecer o reino, é a era da igreja. Então nós temos que ter uma vida de ressurreição para poder viver a ceia verdadeiramente. Senão, irmão, será uma coisa religiosa, carnal, mecânica. Ora, o Senhor morreu na primeira vinda, voltará, volta até que Ele venha na segunda vinda. Nesse espaço de tempo está a igreja, a era da graça, a era da igreja. Então, se Ele morreu e voltará, há ressurreição. E essa ressurreição tem que estar em nós, irmão. Temos que meditar e pensar, e perguntar, e meditar. Eu sou nascido de novo, eu tenho a vida de ressurreição. Quem tem a vida de ressurreição sabe o que está fazendo. Quem não tem a vida de ressurreição no seu espírito não sabe o que está fazendo. Vai fazer uma coisa religiosa, aparente, não vai usufruir. Vai tocar na matéria, mas não vai tocar na vida. E o Senhor quer que nós toquemos da sua vida nessa reunião. Ao comer o pão e beber o cálice, que é algo maravilhoso, glorioso, abençoe as nossas vidas hoje, irmãos. Nós cremos que quando estamos nesse espírito de ressurreição e comemos o pão e bebemos o cálice, o Senhor abençoa, porque é o corpo, é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, veja só, irmão, como isso é espiritual. Aqui está o pão, aqui está o cálice. Nós sabemos que o pão separado do cálice é o corpo separado do sangue, é morte. O Senhor morreu por nós, o Senhor morreu por cada um de nós, derramou o seu sangue. É profundo tudo isso, irmão. É essa mesa que o Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O diabo, os seus anjos caídos, os demônios, a mesa posta, nós estamos dizendo: ó, o Senhor morreu, o Senhor voltará. O Senhor morreu, o Senhor voltará. 1 João 3,8, ele vem em carne para destruir as obras do diabo. A mesa está posta, que sejamos abençoados. Depois diz: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Que nesta mesa o Senhor possa ungir nossa mente e nos encher de alegria, de renovação nesta reunião. Até quem entrou aqui, quem sabe se arrastando, fraco, angustiado, sai daqui hoje totalmente refrigerado, renovado, fortalecido, fortificado no nome do Senhor Jesus.
Nós declaramos que Ele morreu e Ele voltará. E essa vida de ressurreição está lá em Efésios 2. Estamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, nos ressuscitou no Espírito. Bendito o nome do Senhor. Então veja bem, irmão, agora, que é novo nascimento? Essa vida de ressurreição. Eu nasci de novo. Eu sou nascido de novo ao receber o Senhor. Estava morto em delito e pecado, morto, longe de Deus. Agora renasci, revivi, quando recebi o Senhor como Salvador e vida. Então, irmãos, nós temos a vida de ressurreição. Como é maravilhoso. Se entrarmos nessa palavra aqui, nós vamos entrar em assuntos profundos. A palavra diz no capítulo 2, versículo 14, 15, 16 de Hebreus, que o Senhor, como os filhos são participantes da carne e do sangue, Ele também participou da carne e do sangue. E veio e morreu a morte de cruz para tirar o império das mãos do diabo, da morte, para tirar de nós o medo da morte. Vivíamos atormentados com medo da morte. O Senhor veio, morreu, ressuscitou, tirou do diabo esse poder da morte, para que nós fôssemos livres do medo da morte. Então não temos. Veja, quem é que tem medo da morte? Quem não tem a vida de ressurreição. Quem tem a vida de ressurreição, ele pode falar como Paulo: viver é Cristo, o morrer é lucro. Viver é Cristo, o morrer é lucro. Amém, irmãos? Aí para o Senhor é lucro. Aquele que tem uma vida de ressurreição, quando sabe que chegou a hora de ir, perdeu o poder, o domínio que tinha da morte, esse medo que apavorava, atormentava, acabou. Estamos em Cristo. Então esse medo, que a palavra diz no capítulo 4, 18 do livro de 1 João, a palavra diz que o amor lança fora o medo. Quem vive no medo vive atormentado. A palavra fala: o amor lança fora o medo. Então o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado em Romanos 5,5, lança fora o medo. O amor lança fora o medo. A palavra diz que quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo atormenta. Está vendo? O medo atormenta, irmão. A pessoa medrosa, que não tem a vida de ressurreição, ela é atormentada. É um tormento maligno, diabólico. Mas quando fomos salvos, aconteceu uma libertação. Por isso nós temos que sempre lembrar de João 8,32, que é uma palavra viva: conhecereis a realidade, o próprio Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do medo, das prisões. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Somos livres, irmãos. Podemos adorar o Senhor no partir do pão, glorificar o Senhor nesta reunião. Bendito é o nome do Senhor. Todas as vezes comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então veja o que a palavra está falando, que a ceia é para quem? É para o Senhor, irmão. Não tem nada para nós aqui. Não tem nada para... Os servos verdadeiros de Deus, quando se reúnem, vêm para o Senhor, para declarar para o Senhor que Ele morreu e voltará. Não é o meu assunto aqui ainda, é profundo nisso. Aí a palavra fala assim, ó, continuando: por isso todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não vai entender o que é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe julgamento para si mesmo. Julgamento para si mesmo. Por causa disto há muitos entre vós que estão fracos espiritualmente, doentes fisicamente, e vários que já dormem. Paulo disse que os irmãos estavam dormindo, ó. Na igreja os irmãos estavam morrendo. Não é vários irmãos, ó, não são poucos que estão morrendo. Por que os irmãos estavam ficando fracos? Está aqui, ó, fracos espiritualmente, doentes fisicamente, morrendo. Onde a Bíblia fala o processo aqui, que é um julgamento de Deus, não é o diabo. O Senhor vem e disciplina o povo quando ele não discerne as coisas sagradas de Deus. Faz as coisas em entendimento, abruptamente, de uma forma bruta, sem discernir, religiosa. Irmão? Aí o Senhor vem e Ele disciplina. Irmão, nós temos que cuidar uma coisa. Pela palavra aqui, se você, irmão, eu, qualquer pessoa, jovem, adolescente, irmão que está aqui reunido, começa a perceber uma fraqueza espiritual. Ó, fraco é espiritualmente. Uma pessoa fraca espiritualmente é uma pessoa que deixa de orar.
Ela não tem mais prazer na oração. Cuida, irmão, quando isso começa a acontecer. Não tem mais prazer de orar, irmão. E orava. Mas agora perdeu o prazer, está ficando fraco. Perdeu o prazer de ler a palavra. E de repente começa a vir. Quando nós saímos da oração da palavra, vamos cair nas teias do mundo. E não percebemos que logo o processo vai acontecer, irmão, vai continuar. O processo, olha bem, é fraco, não quer reunir, não quer orar, não tem palavra para glorificar. Fraco, não prega para ninguém, não tem uma autoridade para expulsar o espírito, nada. Não tem coragem de orar por alguém, botar a mão, curar, orar. Fraco. Daqui a pouco essa pessoa começa a ficar doente, aí é fisicamente. E o processo aqui? Olha bem, a pessoa começa a ficar fraca espiritualmente, ela começa a ficar doente fisicamente. E se ela não se acordar, não se arrepender, vai acontecer o quê? Vai dormir. Então o corpo dorme, o ímpio morre, o cristão dorme, o corpo dorme, esse tabernáculo cai, e nós vamos para Deus. Se esse tabernáculo se desfizer, temos um edifício com Deus. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então veja, está vendo como é que é, irmãos? O processo qual é? Só para ensinar os irmãos aqui a realidade. Nós temos que trazer mais para a palavra, porque nós somos muito levados pelas coisas circunstanciais da vida. É isso, é aquilo, aquilo outro. Mas nós temos a palavra. Leva as coisas de Deus a sério, irmãos. Deus é justo, Ele julga, Ele disciplina. As pessoas não acham que Ele não disciplina. A palavra diz no capítulo 12. É 12, né? Não. 12. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 4, fala bem claro para nós, não desmaieis quando pelo Senhor fores disciplinado, né, o diabo? Não desmaieis, que a coisa é séria. É cristão muito relaxado, irmãos. O Senhor não, a palavra diz que Ele não. Por que o Senhor nos disciplina? Porque Ele é um Deus severo? Não, porque Ele não quer nos condenar com o mundo. Então nós somos dele, não somos? Amém, irmãos? Começamos a ir para o mundo e vamos ser condenados com o mundo. O mundo não vai ser condenado. A palavra diz que o mundo já está condenado. E para nós não sermos condenados com o mundo, o Senhor vem com disciplina, porque Ele é justo. Bendito é o nome do Senhor. Então tudo que acontece conosco pela disciplina do Senhor é por bem, é o Pai nos amando. Porque a nossa vida, nós, irmãos, estamos muito presos aqui. Mas o Senhor está nos trabalhando para a eternidade. Trabalhando para formar o caráter de Cristo em nós. Então o Senhor vai nos disciplinar, porque é o amor de Deus. Não quer que tu volte para o mundo e seja condenado com o mundo. Por isso que fala assim a palavra, mas se decidíssemos a nós mesmos, não seríamos, julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A palavra manda eu julgar, irmãos. Nós não podemos julgar os outros, irmãos, julgar o irmão. Mas a palavra diz para nós julgar, eu tenho que me julgar. Meu Deus, que julgamento! Meu Deus, como eu estou fraco. Meu Deus, era um homem que orava a hora, tinha prazer de fechar a porta, entrar. Julgue, irmão, se você está assim. Meu Deus, eu tinha um prazer de ler a palavra, agora a Bíblia está lá, um livro selado, empoeirado. Irmão, cuida, daqui a pouco. Está vendo? Como é que o Senhor vai me proteger? Mas o Senhor me protege, o Senhor me livra. Mas irmão, nós temos que ver se nós estamos andando corretamente. Então quem é que julga? Como é que vou me julgar, irmãos? É através disso. Meu Deus, como eu estou fraco, não tenho uma vontade de reunir. E é uma vontade de voltar àquela amizade antiga, aqueles hábitos antigos. Está vendo? Satanás já vem sutilmente, quando eu estou fraco, vai arrastar para o mundo. Irmão, para as coisas do mundo, irmão, não precisa nem citar as coisas do mundo que o mundo já sabe. Daqui a pouco, começa a ficar fraco, doente, e dorme. É o Senhor julgando. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, o Senhor não julgaria. Ele julga porque nós não nos julgamos. Atribuímos as coisas naturais, normais. Irmão, vamos ser espiritual. Vamos julgar nós mesmos. Não podemos julgar o irmão. Ninguém pode me julgar, nem eu te julgar. Nós temos que nos julgar nós mesmos, para que o Senhor não nos julgue. O Senhor é bom, irmão. O Senhor é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunidos para juízo. Quando haver mais coisas, eu as porei em ordem quando chegar. Irmãos, por que Paulo fala isso?
Irmão, preste atenção aqui para nós partirmos um pouco com sabedoria, a ceia, porque nós lemos uma parte da palavra, nós não lemos a outra parte da palavra, nós lemos um texto, mas não lemos o contexto da palavra. Por quê, irmão? Porque os irmãos, eles se reuniam com desordem, os irmãos não participavam da ceia do Senhor, mas da sua própria ceia, faziam uma festa, e olha, e trazia divisão, desunião, confusão entre os irmãos. Eles tinham a palavra. Paulo disse: eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês, mas eles não obedeceram isso, irmãos. Eles tinham a palavra, era entregue a palavra. Viu como é próprio da gente ter a palavra e não obedecer a palavra? O próprio Espírito Santo mostra aqui. A igreja de Coríntios tinha a palavra, foi entregue para eles, mas ele se reuniu assim, irmão, numa forma totalmente desordeira, de uma forma carnal. Aí o Senhor começou a vir com julgamento. Olha como é que vem o julgamento, olha o que é discernir o corpo, olha o que é examinar-se segundo a Bíblia, porque o irmão vem da religião, nós já entendemos que examinar é pecado, se eu não mentir, agredir minha mulher, disse uma palavra pesada, tem um exame, mas aqui no contexto você vai ver que é muito mais do que isso. No contexto aqui você vai entender o que é o exame aqui. O exame aqui é eu estou promovendo confusão, promovendo divisão, eu faço parte de facção, eu me reúno para minha ceia, eu sou um individualista. É profundo isso aqui, irmão. A igreja é um corpo, glória a Deus, irmãos. Mas os irmãos faziam partidos, por mais que tinham a palavra, e Deus veio com julgamento, porque eles tinham a palavra e desobedeciam a palavra. Eles não discerniam o corpo, por isso começavam a fracassar, ficar fraco, doente. Era o julgamento de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos ler o 17, aí o irmão vai entender agora para nós partirmos o pão. 11 e 17, ó. Mas disto que vos prescrevo, Paulo falou para a igreja, ó, não vos louvo, porque não vos reunis para melhor, mas para pior. Veja, irmãos, essa reunião aqui não é uma reunião comum da igreja, você não pode orar isso em outra reunião. Reunir para melhor, para pior, eles reuniam para partir o pão. Por quê, irmão? Presta atenção, que biblicamente os irmãos partiam o pão todo domingo. É só ler o capítulo 20 de Atos 20, versículo 7, fala assim: no primeiro dia da semana os discípulos reuniam para partir o pão. Eles partiam o pão no primeiro dia. Isso é bíblico, é só ler Atos. Os irmãos partiam. Paulo estava lá pregando, lembra naquele cenáculo que aquele moço Eutico caiu da janela, e Paulo orou, foi ressuscitado. Ali diz que primeiro dia da semana os discípulos se reuniam para partir o pão. Então eles partiam o pão todo domingo, que é correto. Futuramente, se amadurecemos, temos que partir o pão todo domingo. Que Deus prepare isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? E partir o pão. Essa reunião da igreja é só para o Senhor, diferente de outras reuniões para comemorar, declarar a morte e a volta do Senhor. Só que eles reuniam, veja, para pior. Já pensou, irmão? Sabe o que é reunir para pior, não para melhor, irmãos? A pessoa vem para a reunião para partir o pão em memória do Senhor e sai pesado, sai chicoteado, sai ruim. Porque reuniu para pior. Por que reuniu para pior, irmão? Porque reuniu sem espiritualidade, desobedecendo a palavra. Vou provar aqui. Então reunia para pior e não para melhor, trazendo o mundo, trazendo individualismo. Sai pior, porque o Senhor não recebe, o Senhor não está ali. O Senhor nos ajude em nome do Senhor, irmãos. Se reunir para melhor, numa vida consagrada, numa vida de unidade, numa vida de obediência a Deus, em comunhão verdadeira com os irmãos. Olha o que diz aqui o versículo seguinte: porque antes de tudo, versículo 18, ouço que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito nisso. Está vendo, irmão? Divisões na reunião da igreja, ó. Isso aqui é a reunião da igreja, ó. Nos reunimos na reunião da igreja, e Paulo diz que havia divisões entre eles na igreja. Irmãos que provocam divisões, individualismo, pessoa que não está na comunhão verdadeira entre os irmãos.
Irmãos, eu posso estar reunindo e não ter comunhão com os irmãos. Eu tenho a minha vida. Eu não abro a minha vida. Eu não quero o conselho dos irmãos. Eu não quero a comunhão dos irmãos. Eu participo de um culto. Não existe culto, irmão. No Novo Testamento, rasga, estira da tua mente a palavra de culto. É coisa inventada pela religião. Mas não vai achar isso no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que é o vosso culto racional, no capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Lê o texto e o contexto. O culto racional é uma vida diária, 24 horas na presença de Deus. Quando nos reunimos da igreja, é reunir. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Não deixeis de reunir. É a reunião. Quando nos reunimos da igreja, como igreja, como igreja, havia divisões. Quer dizer, a pessoa vem com a esposa. Entendeu uma coisa, irmão? Presta atenção que eu vou falar agora como é a Bíblia que eu estou falando. Vem para a reunião da igreja, vem lá de casa, o casal, mas vem todo dividido. Chega aqui, é um casal fora da comunhão. Onde é que está na Bíblia isso? Capítulo 5 de Atos. A Bíblia fala que houve um casal chamado Ananias e Safira, que vieram para essa confusão, meus irmãos. Eles eram irmãos. Mas a Bíblia fala que eles tiveram inveja de um irmão chamado José. O irmão José, que foi colocado o nome de Barnabé, que quer dizer o quê? Filho da consolação, porque foi um homem que vendeu uma propriedade muito grande e juntou todo aquele dinheiro e trouxe aos pés dos apóstolos para o sustento da obra, para o sustento dos irmãos. E a Bíblia fala que na lista fica inveja, vender uma propriedade e ficar com parte daquela propriedade. Entrou um desígnio do diabo neles. E quando eles vieram, veio primeiro Ananias para Pedro, aí reunião da igreja, o que Pedro falou para ele, irmão? Vendesse, portanto, isso. Sim. Porque ele tinha combinado com a mulher para ficar com uma parte. Por que Satanás colocou em vós esse desígnio? Se tu vendesse, tu era teu. Para que esse desígnio? Não diz, ó irmão, que arrependa, Deus quer compaixão de ti. Olha, esses que estão aí, os moços vão te levar. Aí na hora, quem matou ele? Ele morreu por disciplina de quem? Do Espírito Santo. Perdeu a salvação? Não, é disciplina. Se chama disciplina governamental. Não perdeu a salvação, aí vai. Caiu. Aí os jovens já levaram no terrado. Esse é o papel dos jovens da igreja, enterrar os mortos. Biblicamente é, não tem muito jovem na Bíblia. Para aprender. Daqui a pouco passou umas horas, tem quem? A Safira. Aí Pedro disse, irmã, foi portanto, foi. Ela podia se arrepender ali, não, meu marido que inventou essas coisas. Mas não, meu irmão, casalzinho não. Ligadinho para pecar, outra igreja, ligadinho. A polícia arrependeu ali, ela não sabia o que tinha acontecido. Pois é, esses moços que estão aí, esse grupo de jovens, levaram o teu marido, vão te levar também. Pau! Na hora. E houve um temor entre os irmãos. Está vendo uma pessoa que traz o que para a igreja? Confusão, divisão, facção, pecado. Tristeza do Espírito Santo. Isso é reunir para pior. E não para melhor. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Há divisões entre vós, entre vós. Hoje no cristianismo há uma divisão de placa, de religião. Eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. A igreja é uma só. E continua falando assim, ó. Pois até mesmo é necessário que haja partidos entre vós, para que os aprovados sejam manifestos entre vós. Não é que o Senhor, veja, irmão, aí a palavra diz que isso até às vezes é bom, porque quando acontece uma coisa dessa, os sinceros não vão atrás da divisão. Os sinceros se manifestam. Os sinceros, opa, irmão, tem algo errado aqui, estou trazendo pecado para a igreja. Os sinceros, irmãos, os sinceros aqui são pessoas que não poupam nada em ninguém. Ah, o viu Bidu, lá não vou falar, não, tem que falar se viu Bidu, se viu fulano, se viu Beltrano, se viu pecado, se viu pecado errado. Não tem isso, são sinceros. Aí não vou estar lá, porque ele fica fuxico. Não tem fuxico, o sincero fala. Viu, recebeu, põe na luz, traz.
para que o Senhor seja glorificado. Se eu sou sincero e você é sincero, irmão, você não vai sentar na igreja, divisão, confusão, pecado oculto. Passou lá, viu? Daí traz para a igreja, ó, irmão, estou aqui, a irmã está aqui, mas eu, irmã, tal, pronto, nossa. Parece dar uma confusão, mas ali isso trata, o sincero tem que se manifestar. Ah não, tem pessoas que veem em rede social, coisas podres de irmão. Eu não tenho. Ó, irmão, vamos falar sobre isso aqui, a irmã, fulano, fala, irmão. O sincero se manifesta. Não é fuxico, não é confusão, é o sincero. Está pecando contra a igreja, a imagem da obra de Deus, empocalhando o evangelho, fazendo confusão, divisão, mau testemunho. Esses são sinceros. E o sincero, o provérbio 19, anda seguro. Ele não poupa nem a mulher, nem o filho, nem quem quer que seja. Desculpa a minha autoridade aqui, irmão. Nem o filho, seja quem for, está errado. Estava lá com bandeirinha, ela não sei aonde, estava assim, ô irmão, tu é igreja, corpo de Cristo? Esse é um sincero. Aos farrando, porque aquele que não quer vai embora. Deus trata, mas os sinceros, não que seja 2 ou 3, tem que se reunir com sinceridade. Porque olha, irmão, é a coisa mais terrível. Nós estamos diante do Senhor que tudo vê, que não conhece, irmão. Já pensou estar com coisa escondida diante de Deus e vir para a igreja, reunir com os irmãos da comunhão, com coisa oculta, maligna, pecaminosa, suja, e pessoas sabem e reúnem, e fazem conta que não vê? Esses não são sinceros, não, irmão. São pessoas coniventes com o pecado. Irmão, não seja conivente com o pecado. Não aceite erro, nem em casa, no marido, no filho da mulher, viu? Fala. Está errado, está acontecendo contigo, irmão. Ô minha mulher, está louca? Ô meu marido, está vendo? Por que está falando? Está errado? Não, irmão. O sincero não tem rabo preso com nada e ninguém. Esse é o que ama o Senhor. E é esses que são abençoados, também, irmão? Não tem nada ocultinho, não tem nada escuto. A irmã, escuta, irmão, quantos casais que são levados à desgraça por um é conivente com ele? Sabe que o muito errado ele não fala. E a mulher é uma auxiliadora. Sabe que o muito errado a mulher não fala. Depois vai chorar o leite derramado. Sabe que a esposa é errada, ela não fala. Filho, ó filho, vem cá. Senta aqui, vamos conversar. Então, irmão, pessoas que têm o Senhor, que amam o Senhor, que primeiro é o Senhor, ele não é conivente com ele. Porque a salvação ainda é pessoal. Quando o Senhor arrebatar, não vai arrebatar o marido e a mulher junto. A Bíblia fala que tu vai estar dormindo, tu vai ser tirado, tu vai ser deixado. Os dois vão estar dormindo. Tu vai levar uma e deixar o outro. Não, irmão, não é pensar que é. Vamos falar isso. Cuida com isso, irmão. Não combine erro e pecado. Não muda. Porque o Senhor vai tratar tudo. Você, filho, neto, e sobra até para a família. Então, irmão, viva sério. Meu pecado não vai trazer problema para os meus filhos, irmão. Para os meus netos, irmão. Teus pecados vão trazer problema para a tua família, irmão. Então vamos participar da ceia com entendimento. Sem confusão, sem divisão, sem facção, sem esconder nada debaixo do tapete. Aí o Senhor vem e diz: é para melhor, eu estou recebendo. Porque Ele conhece o Guilmar 24 horas, Ele conhece você, se está debaixo do sangue ou não, irmão. Aí fica orando, fica essa coisa melosa, mentirosa, isso aborrece o Senhor, irmão. Irmãos, vou morrer falando, irmão, irmã, a pessoa dissimulada, ela afronta Deus, ela desafia Deus. Dissimular é querer falar e mostrar o que não é. Uma hora vai vir o julgamento, uma hora que vem, porque isso cansa, irmão, afronta Deus. Nós temos que ser o que nós somos, confessar, pedir ajuda, ser humilde, viver em comunhão. Aí o Senhor nos cobre, nos lava com o seu sangue. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Como é que o sangue nos lava do pecado, irmão? 1 João 7, quando temos comunhão na luz com os irmãos. Comunhão, nada escondido, nada oculto, nada de divisão, nada de confusão. Olha, irmãos, debaixo da bênção, quando a reunião é melhor, você pode ver, irmãos, quem vive na unidade é uma pessoa abençoada, é um mistério, irmão. A religião, a denominação não prega isso porque não tem entendimento. Que a pessoa que está na unidade, ela é abençoada onde ela está.
Pode ser uma pessoa de muita oração, ela ora, busca, mas não é aquela pessoa, mas onde que ela põe a mão anda, tem paz, tem proteção, tem graça, porque ela está debaixo da unidade. E o Senhor só pode abençoar a unidade, porque a igreja é um corpo, é unidade. Minha perna não pode estar lá, outra perna lá, o coração aqui, o fígado lá, o corpo é um só. A igreja é um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. O que é o cabeça? A cobertura, a proteção, a unção, o suprimento. Quando estamos em unidade verdadeira como igreja, sem divisão, confusão, facção, o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, não disse que o Senhor é por mim, é por nós, no plural, a igreja, o corpo. Vamos já encerrar, irmão. Pois, versículo 20: quando pois vos reunis no mesmo lugar, quando vos reunir no mesmo lugar não é a igreja, nós somos a igreja que reúne num lugar, porque porque vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha bem, irmão, Paulo estava falando que não era a ceia, eles tinham recebido a palavra, mas eles não estavam participando da ceia, não é a ceia. Por quê? Olha bem, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome e também quem se embriague. Os irmãos até se embriagavam. Por quê, irmão? Porque suco não embriaga, irmão. O partido do pão correto é o vinho, é o cálice. Nós botamos ceia aqui e tal, não, é o nosso costume, mas suco não embriaga. Mas os irmãos, eles não tomavam cálicezinho, eles tomavam jarro. Eles participavam da ceia, cada um da sua ceia, está vendo, irmão? Paulo tinha entregado para eles, mas eles não obedeciam, eles faziam facção entre os irmãos, comiam, envergonhavam que nada tinham. Aí Paulo fala assim: não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Vou louvar? Não, nisso não vos louvo. Envergonhava os que não tinham nada, irmão. Divisão, traziam confusão na igreja. Está vendo, irmãos? Então, isso não era para melhor. A ceia que eles participavam era a ceia deles, e não a ceia do Senhor. Porque havia facção, confusão entre os irmãos. Por isso, para partir o pão, irmão, só vamos ler. Se for entrar nessa área, nós vamos longe, mas só por irmão ler. Vê o capítulo 10, 1 Coríntios 10. Só o 10 e o versículo 16 e 17. Veja agora, irmãos. 1 Coríntios 10, 16 fala o quê? O cálice da bênção que abençoamos, isso aqui, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Os irmãos tinham divisão e confusões, hein? Olha agora, há somente um pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, porque somos participantes do único pão. Então há um só corpo, um só pão. Nós somos muitos, mas um só pão. Os irmãos traziam divisão, e Paulo fala: igreja, nós somos um, não somos grupos que traz divisão e confusão. Isso é reunir para pior, não para melhor. Somos participantes do sangue. O cálice que abençoamos, isso aqui é o cálice, vamos abençoar, porque nos identificamos, participamos do sangue, porque é pelo sangue que somos salvos, é pelo sangue que nós somos libertos. Estavas longe, mas agora pelo sangue chegastes perto. Efésios 2, 14, 15. O irmão estava longe, caído, pelo sangue veio perto, veio na presença de Deus. Como? Pelo sangue. Amém, irmão? Esse é o cálice. 1 Pedro 1, 18 e 19. Não foi por ouro e prata que fosse resgatado da vossa maneira vã de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nós fomos resgatados e comprados pelo sangue, não é, irmãos? Então, se fomos comprados, não somos mais nós mesmos. Temos um dono. O Senhor é o cabeça. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Esse é o cálice da bênção que abençoamos, o sangue. E o pão que partimos, a comunhão do corpo, não foi na cruz que levou nossos pecados, nossas transgressões, e foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 2, 23, 24 de 1 Pedro. Somos participantes do corpo. Então, embora muitos irmãos,
Somos um, aos olhos de Deus, um só pão, um só corpo. Assim como o corpo de Cristo é um, assim é a igreja. Porque Cristo é a igreja é Cristo. Ele é o cabeça. O corpo é Cristo. Eu só li o capítulo 12 de 1 Coríntios, não vai entender que o cabeça é Cristo e o corpo é Cristo. Sem Cristo não existe igreja, irmão. Nós somos a igreja espiritualmente, reunidos no nome dele e em memória dele. Quem é que ele vai arrebatar, irmão? A igreja. Não é uma denominação, uma religião, um pavilhão. Nós, a igreja. Vamos reunir para melhor, irmãos? Sem divisão, sem confusão. Vamos se examinar. Qual é o exame aqui pela palavra? Qual é o exame? Eu estou na unidade dos irmãos? Eu vivo uma unidade, eu vivo uma vida individual, uma religião, está vendo? Se eu não viver na unidade, eu vou viver em confusão. Eu vou participar da minha ceia. Que o Senhor abra o nosso entendimento, irmão. Eu acho, eu penso. Eu sou mais do que fulano diz, e não ouço o que os irmãos dizem da comunhão. Não fala para os irmãos, não pede oração, não abre o coração. Irmão, aprenda a viver na unidade. Ninguém manda na tua vida, ninguém vai ter tua privacidade, irmão. Mas viver na unidade é participar. Ore por mim, irmão. Até uma luta financeira, estou passando uma guerra. Me ajuda. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus vai suprir. Deus vai abençoar. Eu dei um testemunho ontem que eu repeti, sexta tarde. Eu estava orando umas 4 horas da tarde. Comecei a orar. Dei uma imagem de uma família assim. Na hora da oração, eu falei coisa na minha cabeça. Tentei orar e nada. E vinha aquela imagem daquelas pessoas. Aí, Senhor, aí me veio para suprir uma necessidade. Aí me levantei e fui visitar essa família. Até eu falei, a minha mulher falou, onde tu vai? Onde me mandaram ir. Ela nem sabe onde eu fui e o que eu fiz. Não vai saber. Só estou participando dos irmãos. Então o Senhor não supriu a necessidade de um irmão, de uma irmã? Irmão, quem está na comunhão não tem falta de nada, irmãos. Eu não consegui orar, Deus está me ouvindo. Me barrou ali, me veio, como se essa pessoa está orando, essa pessoa está precisando. Está vendo, irmão? Não precisa se iluminar, irmão. Quem está na comunhão, só toca num, toca no outro e a coisa acontece. Porque ele é o cabeça da igreja. Vai lá, supra aquela necessidade, volta com uma alegria, o céu se abre e somos abençoados. Isso é igreja. O que é igreja, irmão? Eu vim assim num culto, numa reunião? Não. É 24 horas eu estou orando pelos irmãos, choro pelos irmãos, sofro pelos irmãos. Estou orando, vem mais de uma irmã, do irmão cobre. Tem uma luta, procura uma irmã, a irmã procura a irmã, não procura homem. A irmã procura a irmã para falar as coisas, com uma irmã mais madura. O irmão procura o irmão para falar as coisas. E não sai dali quando é falado, entra em comunhão e o Senhor sara, o Senhor liberta. Irmão, individualista, fora da comunhão, só leva chicote no lombo. O provérbio fala que o chicote é para as costas do tolo. Quem é o tolo? Que não quer comunhão, não abre, é individualista, orgulhoso, fica aparentando uma coisa que não é. O Senhor aborrece o soberbo, irmão, mas dá graça ao humilde. Humilde fala, humilde abre o coração, humilde confessa fracasso, fraqueza. Aí o Senhor abençoa. Orgulhoso não, ele esconde, aí é só lambada, nada vai, nada anda, uma vida é uma perrengue, desculpa a palavra, mas é. O Senhor abençoa quem está na unidade. Porque que aonde o irmão está, o irmão é a igreja. Então o irmão foge do pecado, não vê coisa que não deve, não fala o que não deve, foge, o Senhor está vendo. E o Senhor te abençoa. Porque o capítulo 12 do 1 Coríntios fala que quando um membro padece, todo o corpo sofre. O que é o membro padece? Não é fisicamente, a irmã vai trazer para a área terrena. O corpo é espiritual. O que é um membro que padece? Quando peca, cai, irmão. Quando o irmão, cai em pecado, o irmão cai, padece, cai no pecado espiritualmente, o irmão vai trazer problema para a igreja. Aí todo o corpo sofre. Uma coisa estranha começa a acontecer com os irmãos, porque tem um membro que está escondendo alguma coisa. Aí o Senhor vai julgar aqui. O Senhor vai vir e vai julgar ele. Mas tu não está lhe servindo o corpo? Não é só o corpo do Senhor, mas o corpo, a igreja? Tu não está lhe servindo o corpo? O que está fazendo com o corpo? Vai ter cura para essa pessoa? Não, vai ficar fraco, vai morrer, pronto, irmão, acabou assim. Desculpa a palavra, mas aqui, ó. Essa pessoa está fazendo o que ela quer, ela não está tendo discernimento do corpo, que a igreja, ela pensa que pode fazer. Mas eu sou cristão, nascido de novo, inserido no corpo. A coisa não anda, não tem paz, não tem alegria, não dorme direito. O Senhor não abençoa
Quando nós pecamos, irmão, a primeira coisa que o Senhor tira é paz. A pessoa perde a paz, uma aflição, uma perturbação, começa a aparecer um carão, daqui a pouco aparece não sei o que, aparece o que for. Fica fraco, dorme, vai logo embora. Porque não está brincando, ele está trazendo o que? Divisão para o corpo. Que o Senhor nos ajude, irmão, a participar do partir do pão com sabedoria, está vendo? Então o que é, irmão, examinar a si mesmo? Eu sou uma bênção para a igreja? Eu sou uma unidade? Ou eu sou um indivíduo, não uma unidade? Embora muitos, somos um só pão. Vou fazer uma perguntinha para o irmão que está aqui, irmão, para nós encerrarmos. Como é que é feito o pão, irmão? O pão aqui, asmo, sem fermento, que está aqui. Não é cortar o pão, não. Nós temos que partir o pão na presença do Senhor com os irmãos. Então é feito do quê? Feito de trigo? E o trigo, se tiver um grãozinho aqui, vai aparecer, né, irmão? Então o que é isso? O que é a unidade do corpo? Um grãozinho aparece no meio. O que é o grãozinho? O irmão individualista. E o que é o trigo? Que é moído tudo junto. Não aparece, é tudo junto, ó. Tudo junto. Estamos em Cristo, moído, não aparece fulano, beltrano, é um corpo. O individualista aparece com um grãozinho que não foi moído, que não aceita, que não se converte, que não muda. Irmão? Aí o grãozinho já aparece ali. Aí ele não faz o pão, ele não é o pão. É um grão que não foi trabalhado. Mas nós fomos trabalhados no Senhor, moído, tudo na unidade, sofrendo junto, suportando uns aos outros em amor. Capítulo 4 de Efésios, vivendo segundo o chamamento de Deus, digno do chamamento, uma vida santificada, moído. O Senhor está nos moendo cada vez mais, irmão. Se o irmão está sendo trabalhado moído, é prova que está inteiro, para ser um só pão, para não aparecer o grão, não me aparecer, não te aparecer. Na religião todo mundo aparece, né, irmão? O levita, o gospel, o reverendo, o fulano. No corpo de Cristo não tem reverendo, apóstolo, bispo, pastor, poderoso, poderosa. Os grãozinhos que aparecem é abominação para o Senhor, eles não são o pão, irmão. O pão é moído, não aparece ninguém. Um só pão, um só corpo, a igreja do Senhor. Agora vamos entender o que é a igreja, que não é uma religião, não é uma denominação. Denominação, religião, divisão é formada por homem. A igreja é um corpo, é o trigo moído, não aparece ninguém, aparece só o Senhor. Oh, que apareça o Senhor, não apareça eu e você, irmão. Que possamos trazer unidade para os irmãos. Capítulo 4, versículo 3, para encerrar do livro de Efésios, fala: procurando diligentemente preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo é uma moeda, uma corrente. Então a igreja é uma corrente, um elo ligado no outro. Como é que eu posso estar ligado um irmão contra o irmão? Na paz, sem ira, sem amargura, sem raiva, sem nada oculto contra o irmão. E a palavra diz para preservar a unidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é espírito de unidade, não de divisão, de confusão, de facção, de individualista. Vamos partir um pouco com sabedoria, irmão. Espero que o irmão tenha aprendido algo aqui nesta reunião, em nome de Jesus, irmãos. Cada partir do pão nós vamos aprender mais, porque é uma coisa viva, poderosa. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vem buscar o povo na unidade, vem buscar a sua igreja, irmãos, que zelaram pela igreja. Irmão, não somos santarrões, irmãos. Não somos santarrões, mas quem tem uma vida de oração não vive pecando. Quem tem uma vida em comunhão com o Senhor, tem comunhão com os irmãos, não tem raiva de irmão, amargura de irmão, ódio de irmão. Não faz nada para prejudicar quem quer que seja. O verdadeiro cristão não faz nada para prejudicar quem quer que seja, irmão. Porque a Bíblia fala que o amor não faz mal ao próximo. Amar o teu próximo a ti mesmo, porque o amor não faz mal ao próximo. Quem tem amor não vai, o amor não faz mal, o amor não vai adulterar, o amor não vai mentir, o amor não vai defraudar, o amor não vai enganar, o amor não faz mal para o próximo. Se temos o amor de Deus no nosso coração, não vamos fazer mal para ninguém, muito menos para os irmãos da comunhão. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando julgado pelo Senhor, agora não entende, irmão, é não discernir o corpo, tanto de Cristo como a igreja, o corpo místico. Faz o que quer no contexto, peca, esconde, mente, defrauda, dissimula. O Senhor julga.
Não, irmão, não estamos aqui julgando quem quer que seja. Eu fico com a palavra e não com experiências. A palavra é a verdade. 2 Coríntios 13:8 fala: nada podemos contra a verdade, senão pela as aparências engano, irmão. O Senhor conhece eu e você, irmão. O Senhor conhece, a palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Salmo 139. Vamos ver uma vida. Veio uma acusação, veio um convencimento de pecado, corre para o sangue. O pecado continua, fala para o irmão, procura confessar uns aos outros. Mas tem pessoas que não confessam, irmão. Por isso que não é abençoado. Porque a coisa mais difícil, irmão, confessar para Deus, eu posso confessar no meu quarto chorando, mas procurar um irmão, uma irmã para falar uma coisa, Satanás trabalha nisso. Mas a palavra diz: para ser curado tem que confessar uns aos outros. Eu fico com a palavra, amém, irmãos? Se o Senhor me convence para falar uma coisa lá, meu Deus, mas eu sou o pai, sou o avô, eu sou um irmão pregador, meu Deus, tem que falar isso com os irmãos. Qual que você prefere? Morrer? Ficar doente? Ou que ser curado? Ah, mas a oração da fé, mas confessar uns aos outros. Uns aos outros. A irmã vai falar para outra irmã? Vai pegar 2, 3 irmãs, vai reunir, vai dizer: irmã, ou chamar os obreiros, porque a palavra não chama os obreiros, a irmã tem que falar para os obreiros, a uma irmã falar para os irmãos. Aí, irmão, tem gente que morre, fica doente, vê se é grave. Procura recurso. O recurso, irmão, o recurso é confessar uns aos outros. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Isso me dói no coração. O Senhor levantará. Se houver cometido o pecado, serão perdoados. Confessai uns aos outros, para que estarei. Meu Deus, o Senhor deu recurso para a igreja. Ah, entre vós, a igreja, alguém doente, chame, fale. Tá vendo, irmão? Fala, irmão. Irmão. Irmão, é na hora. Chama os irmãos, fala, só se rasgar a Bíblia. Amém, irmãos? Fui lá orar por um irmão que estava na cama, numa posição só, assim. Idoso, irmão. Só naquela posição. Vários irmãos oraram, mas eu também orei. Não podia nem mexer o corpo dele, né, irmão? Agora, esses dias. Idoso, irmão querido. Irmão, eu li essa palavra para ele. Irmão, tem alguma coisa para falar, irmão? Fala. Eu vou ungir o irmão com óleo. Se o irmão tiver alguma coisa para falar, eu vou ungir, não vai acontecer nada. Mas se o irmão não tiver nada, nós vamos orar e Deus vai curar. Pronto. Friamente, não tem que sentir nada, nem arrepio, nem calor, irmão. Aí o irmão não tinha nada, então vamos orar. Daqui a pouco o irmão se levantou e andou. Por que nós colocamos impedimento, irmão? Por quê, irmão? Não, porque nós ficamos com caroço, ficamos com câncer, ficamos genérico, vamos para o doutor, vamos para o lado, vamos ciclando. Eu estou falando aqui do corpo de Cristo, a igreja, porque é um corpo sarado. É só falar. Quantos pastores que não falam? Quantas pessoas de posição que não falam? Irmão, que o diabo agora vai mudar na rede social. Muito medo da rede social, né, irmão? Vazar coisas. Hoje qualquer coisinha vaza, né? Está vendo que irmão verdadeiro? Não. Fala, chora, se arrepende. E não diz: talvez o Senhor levante. Não, o Senhor levantará. Então não basta só orar pelos irmãos. Escuta só. Basta falar, dizer. Temos que falar, temos que dizer. E você sabe que não vai acontecer nada, irmão. Porque não diz, não fala, não adianta orar. Está vendo? Aprendemos alguma coisa nessa reunião, irmãos? Estou falando a palavra. O Senhor quer, nós, irmão, vamos ficar com a palavra. O Salmo 91 continua na Bíblia. A palavra é a palavra. O Senhor quer um corpo sarado, sem divisão, sem confusão, em unidade, derramar o seu poder. O Senhor quer derramar poder aqui nessa noite, irmão. O Senhor quer te encher de graça para ter uma semana abençoada, consolar, confortar, tirar os pesares, sarar completamente. Essa é a vontade dele. Toda vez que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte dele, até que ele venha. Vamos orar em nome do Senhor.